Salve salve pessoal, aqui quem fala é Yuan, Hurricane. Trago aqui hoje o meu primeiro vídeo do canal de teorias. Faz alguns meses, depois de resistir ambos os animes, passou pela minha cabeça fazer uma história, onde os mundos de Dragon Ball e Boku no Hero estivessem unidos no mesmo universo. Até onde eu sei já existem uma que outra história desse tipo pelo YouTube, algumas bem pé no chão e outras até que decentes, que valem a pena assistir. Mas uma coisa que é sempre repetida, já começam desde o Dragon Ball Z pro crossover, e é por isso que eu vou fazer desde o clássico, onde as coisas ainda não eram tão loucas no quesito de poder. Pode não parecer, mas talvez a teoria chegue a ser bem complexa, pelo fato de unir ambos os mundos, os seus conceitos. Porém, para isso estou voltando a rever Dragon Ball, para não passar nenhum evento desapercebido. De todas as formas, para isso estão vocês, para me lembrar se deixar de agregar algo importante na história. Por isso, já peço desculpas de antemão caso esqueça de alguma coisa. Chega de enrolação, peguem um pouco de rum, e vamos apreciar essa nova fanfic. A fantástica história que eu vou contar a vocês começa no planeta azul, conhecido como Terra. Lar dos chamados seres humanos, que são semelhantes aos da vida real, contudo há também os humanoides. Animais que possuem características humanas, como andar sobre os membros inferiores, falar, usar roupas, etc. Além disso, existe uma enorme biodiversidade de animais e plantas, são mais 8,7 milhões de espécies, distribuídas por toda a sua superfície, e pelos distintos ecossistemas. Existem até dinossauros ainda vivos, algo que a Terra real não possui, e animais possuidores de um tamanho comum em versões grandiosas. Mas certamente, apesar de tudo, o lugar ainda era considerado relativamente normal, até que algo mudou. Anos atrás, ocorreu um evento que mudaria o rumo do mundo, tal como o conhecemos. Tudo começou na cidade de Quinquim. Saiu a notícia que nasceu um bebê que emitia a luz do seu próprio corpo. Desde então, superpoderes apareceram em vários lugares, muitos pelo mundo. Começaram a manifestar diferentes tipos de habilidades extraordinárias. Mesmo a causa do fenômeno ser desconhecida, foi teorizado que a propagação de um vírus transportado por ratos tenha desenvolvido essa situação confusa. Até mesmo se espalharam rumores que o responsável por isso foi o próprio Kami-sama, que havia abençoado a humanidade, mas claro, isso era apenas uma teoria de fanáticos. Todavia, não tinham nenhuma resposta, nem religiosa ou científica pro acontecimento. Depois de quase 2 séculos, grande parte da população já possuía uma individualidade, até que cerca de 70% dos humanos adquiriu poderes. Se tornando quase comum do dia a dia, ver alguém levitando, se teleportando, lançando raios dos olhos, ou chamas das mãos. De repente o sobrenatural se tornou normal, e os sonhos realidade. Infelizmente, nem tudo são flores. Junto com os superpoderes veio uma onda de crimes em massa, enquanto os homens avançavam lentamente com as drásticas reformas legais. Após mais algumas décadas, finalmente se abriu uma profissão oficial para controlar indivíduos que aproveitam seus dons para um uso maligno. Com o tempo, esses ficaram denominados como vilões, as piores escórias da sociedade. Outras organizações malignas, como as Forças Red Ribbon, a Família do Mal, entre outras, começaram a se formar igualmente, com seus próprios objetivos gananciosos. E essa profissão, que virou o grande centro de atenção e que todos queriam seguir, ficou conhecida como pró-heróis. Aqueles que usam seus poderes para salvar os cidadãos de bem, seja de vilões, desastres naturais, ou qualquer outro tipo de perigo. Não demorou para serem aceitos pelo público como um trabalho realmente oficial, e passaram a ser pagos de acordo com seu desempenho, e foram ganhando a empatia das massas. Mas e o que aconteceu com os outros 30% das pessoas da Terra? Esses ficaram conhecidos como Mukozei, um termo utilizado para se referir a alguém que não possui uma individualidade. Os Mukozei são a gente que não se dedica em nada a esse mundo de heróis, mas sim tinha algumas exceções que se alistavam no exército, usado quando ameaças ocorrem no mundo, na polícia, para segurança, ou nos bombeiros para resgates, até mesmo médicos. Em resumo, quase todos eram civis, que dedicavam-se a outras coisas além de salvar o mundo. Porém, houve uma quantidade que não queriam ficar atrás e ajudar os inocentes, assim como os heróis, apesar de não ter poderes.
Foi aí onde nasceu o interesse de muitos pelas artes marciais, disciplinas físicas e mentais codificadas em diferentes graus. O propósito do treinamento era um autodesenvolvimento de seus praticantes para que possam defender-se ou submeter o adversário mediante diversas técnicas, pressionando a condição física ao máximo para que o indivíduo se torne mais forte. No começo, isso não era bem visto pela sociedade em geral, criticando que pessoas simples e sem poderes arrisquem suas vidas para lutar como os heróis. Mas isso não duraria muito, já que grandes mestres mostrariam seu valor nas suas capacidades para lutar. Como é o caso do Son Gohan, o Rei Cutelo. O campeão Rei Chapa. Amputi, um kickboxer de Muay Thai, conhecido como o lutador imparável. O mestre Tsuru. Tal como o grande mestre Mutaito, apesar de já ter morrido há muito, ainda era reconhecido por ser o antigo salvador da Terra, ao ter derrotado o mal antigo gerações atrás. No qual esse último também seria o professor do lendário Kami Sennin. Ou também conhecido como Muten Roshi, o deus das artes marciais. Ele tinha poucos discípulos, como foi o caso dos mencionados Gohan e Rei Cutelo, que foram treinados exclusivamente nos seus estilos de luta, desde novos até alcançarem um nível considerável, sendo reconhecidos mundialmente como incríveis lutadores. E ao ver que existiam guerreiros muitos e iguais de fortes que heróis profissionais, alguns até muito superiores, o governo mundial pelas ordens do Rei da Terra, um cachorro antropomórfico que assumiu essa posição para evitar o caos que surgia. Decidindo abrir uma exceção, permitiu que se formassem heróis à base desse tipo de treinamento, tendo poderes ou não, para combater os criminosos que usavam seu poder de forma ilegal. Logo o público começou a apoiar a decisão, já que os primeiros a trabalharem profissionalmente como heróis agiram de forma moral e defenderam a lei. Assim já não se consideravam unicamente as escolas como a Academia Wei, a escola Ketsubutsu Oshi, senão que também se viam como tal as escolas de artes marciais, como por exemplo, a escola da tartaruga, a escola da garça, os monges Shaolin, entre outras escolas de lutas. Para aqueles jovens aspirantes que queriam aprender esse tipo de combate, seja para defesa pessoal ou aprimorar os seus próprios poderes, ainda que na maioria os praticantes eram os sem poderes, já que queriam chances de se converterem em heróis. Mas apesar disso, eram muito poucos os que conseguiram dominar o que também é conhecido como energia latente ou poder de luta, que se traduz diretamente como força vital. Essa força é uma energia tangível dentro de cada ser vivo, com seu foco principal no centro do corpo. Ao trazê-lo para fora, um indivíduo é capaz de manipulá-lo e usá-lo fora do corpo à sua vontade, de menor ou maior medida. Em geral, heróis não se preocupavam em aprender isso, pois estavam muito confiantes nos seus poderes. Porém uma mínima parte dos justiceiros eram os que dominavam o que, pois não queriam depender unicamente das suas individualidades. Como podem ver, essa terra realmente é muito interessante. Que tipo de eventos podem ocorrer? Só o tempo diria que tipo de aventuras esperavam as pessoas desse lugar. Deixe o seu like se quiser que essa série continue. Se não for inscrito, se inscreva e ative a notificação para ajudar o canal. Então valeu, é nós passas. Até a próxima.